Bem, antes de nós entrarmos... Pode desligar os áudios, por favor? Antes de nós entrarmos na discussão exatamente sobre o histórico da urbanização no Brasil, eu vou falar um pouco para vocês sobre a relação de campo versus cidade. Bem, vocês acham que cidade e campo são independentes ou interdependentes? Interdependentes. Interdependentes, exatamente, Clara. Nós temos uma relação de interdependência. O campo e a cidade, embora nós tenhamos espaços diferentes, com atividades diferentes, com produções diferentes, ainda assim o campo precisa da cidade tanto quanto a cidade precisa do campo. Professora, como isso acontece? Olha, a cidade, ela precisa de alimento. Ela precisa ser mantida. E é o campo quem produz esse alimento para que essa cidade seja mantida. A cidade, por outro lado, fornece para o campo as sementes, por exemplo, máquinas, já que nós estamos falando de um tempo onde as máquinas atuam de maneira bem intensa nos espaços tanto urbano quanto rural. Desenvolve meios para que a produção seja acelerada, já que as cidades estão ficando enormes, e quanto mais cresce a cidade, há mais necessidade de alimentos para alimentar essas pessoas. Então, a cidade ela cria meios, cria tecnologia para que o campo consiga ter uma produção em larga escala, para que o campo consiga produzir mais. Então, fica assim, o campo produz alimento e a cidade produz tecnologia para que essa produção de alimentos seja acelerada, seja com incentivos ou defensivos agrícolas. A cidade cria, as indústrias criam, os laboratórios criam defensivos agrícolas e incentivos agrícolas, que são meios de... Bom dia, professora. Professora, você não sabe o sufoco que foi para entrar na sua aula. Bom dia, mas graças a Deus você entrou. Que Deus é Por isso que a grande. senhora não estava me aceitando. Eu estava assim que chegou eu aceitei. Eu não estava não conseguindo entrar. Assim que apareceu o pedido para entrar na aula, eu aceitei. Eu não demorei não hoje. Vamos lá? Então, essa é uma discussão que eu queria ter com vocês sobre essa dependência do campo e da cidade. Eles são interdependentes. Agora vamos falar sobre o histórico, né, da urbanização no Brasil. Clara, pode ler para a gente, por favor? Nossa urbanização aconteceu tardiamente, na década de 1950, em virtude do atraso histórico da nossa industrialização. Foi apenas a partir desse momento em que o Brasil começou a deixar de ser um país predominantemente agrário e rural, passando a se tornar amplamente industrial, que o urbano passou a comandar nossa espacialidade. Com a industrialização das principais cidades da região sudeste, entre as décadas de 1950 e 1960, a população urbana começou a crescer progressivamente. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se o centro de atração para correntes de êxodo rural, que saíam de outros estados, principalmente nordestinos, em busca de emprego nas indústrias e qualidade de vida nessas cidades. Por volta da primeira metade da década de 1970, a população urbana passava a contar com 56% do contingente do país, e o campo brasileiro já não dominava mais o espaço geográfico nacional. A partir da industrialização, as cidades passavam a monopolizar os interesses econômicos. É nessa porção do espaço que estão as maiores fatias de investimento e a maior quantidade de força de trabalho. De forma progressiva, o campo vê-se subordinado à cidade. Fornece a ela cada vez mais mão de obra e sua produção, ao contrário de épocas anteriores, quando era primordialmente para exportação, visa abastecer a cidade com gêneros alimentícios. As cidades brasileiras passam a ser fornecedoras de máquinas, equipamentos e diversos produtos utilizados pelas atividades agrícolas. Cria-se uma nova estrutura do espaço brasileiro.
o campo e a cidade não estão mais totalmente desvinculados, como acontecia até o final do século XIX, quando o campo produzia para atender à necessidade e aos interesses do mercado externo, enviado para as cidades apenas o excedente de produção, e as cidades eram separadas entre si por espaços naturais imensos. Então, nós vimos aqui que a urbanização do nosso país aconteceu de maneira tardia, ou seja, a urbanização ela veio junto com a industrialização. Primeiro a industrialização chegou, depois a urbanização começou a ser intensa. Até então nós tínhamos um país voltado na agricultura, voltado à agricultura, era um país agrário, voltado à plantação de monoculturas como café, cana-de-açúcar, algodão, esse tipo de... A nossa economia era voltada nesse tipo de cultura. A partir com a chegada da industrialização, chegou-se também a um acelerado crescimento urbano, e aí é o que a gente chama de urbanização. A indústria na cidade começou a atrair as pessoas, começou a atrair pessoas do campo para a cidade, o que a gente já discutiu ontem, né, sobre o êxodo rural e algumas aulas. Esse processo de êxodo rural é muito presente no processo de transformação do espaço geográfico, porque ele vem dizendo assim, olha, o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, e essas pessoas começaram a fixar-se na cidade, a morar na cidade, fazendo com que a cidade crescesse. Então, a urbanização, ela começa aí. Urbanização não é o número de pessoas que nascem na cidade, mas a chegada de pessoas na cidade, principalmente a partir do êxodo rural, que começam a se fixar e a fazer com que essa cidade cresça. Então, antes, nós tínhamos pequenos aglomerados, né, contingentes urbanos, separados por vastas áreas rurais. O que aconteceu com o processo de urbanização? Essas áreas elas foram engolidas, elas acabaram. Olha, é pelo processo de urbanização intenso que nós temos isso aqui, a conurbação. Esse processo de conurbação vem para dizer o seguinte, olha, a cidade cresceu bastante. Cresceu tanto que duas cidades que antes eram assim, ó, eu tinha um núcleo urbano aqui, uma área rural enorme aqui e o outro núcleo urbano separado. Quando essas pessoas começaram a chegar na cidade, quando essa cidade começou a ser um polo atrativo, né, para pessoas, essa cidade começou a crescer e essa também, porque pessoas chegavam nas cidades, não era só em uma, era em várias cidades. E aí as cidades começaram a crescer, porque as pessoas começaram a morar aqui, praticamente. E essa cidade começou a encontrar, uma cidade começou a se encontrar com a outra, formando uma área conurbada, ou processo de conurbação. Até aí alguma dúvida, meus amores? Não. Eu falo um pouco rápido, mas está dando para entender? Sim. Ótimo. Então, quando a indústria começou aqui no Brasil, nós tínhamos uns polos atrativos, né, da indústria, ou seja, a indústria ela começou a ser instalada no Sudeste, Sul e Sudeste. E essas áreas começaram a ser atrativas, começaram a ser como imãs para o resto do país. Então, o Nordeste, por exemplo, no Nordeste, teve-se várias migrações para São Paulo, para cidades do Sudeste e do Sul. Principalmente Sudeste, principalmente São Paulo. Então, nós tivemos aí um êxodo rural muito intenso, que fez causado, né, pela chegada das máquinas e pela atração que essas cidades provocavam pela chegada da indústria nelas. Bem, e as redes urbanas? E tem aí uma Brasil densidade demográfica, né? A gente vê que essa concentração de pessoas, ela tem um resultado até hoje, a indústria fixada no Sudeste, principalmente, no Sul e Sudeste, no litoral também, a chegada dos portugueses aqui no litoral, começando a ter monoculturas. Então, a gente vê que todo esse processo histórico, ele se reflete ainda hoje. A gente consegue observar nesses mapas. Observe esse mapa, da página 201. Densidade demográfica é a concentração de pessoas por quilômetro quadrado. É o que eu chamo de densidade demográfica. Então, observem, meus amores, que o Sudeste, olha São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como é escuro.
como essa mancha é escura, significa o seguinte, olha, aqui mora mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Em cada quilômetro quadrado desses lugares aí, mora mais de 200 pessoas. Enquanto nessas partes aqui, principalmente na região norte, nós temos algumas partes ainda também do Nordeste, de 10 a 50. Essa parte amarela de 1 a 10. De 1 a 10 significa, olha, em cada quilômetro quadrado mora entre 1 e 10 habitantes. Então a gente vê que, principalmente na região norte, nós temos aí uns vazios demográficos muito grandes, onde menos de uma pessoa mora. Então, esse é o quadro urbano do nosso país. E as redes urbanas? Quem gostaria de ler essa parte? Alguém gostaria? Não vou indicar. Ana Paula, por favor. Oi, professora. Essa parte de redes urbanas. Qual é a página? 201, não tô crendo que não sabe a página. Redes urbanas. A rede urbana é um conjunto de cidades que mantém relações comerciais, industriais, culturais, financeiras e políticas entre si, em escalas globais, regionais e locais. Essas relações são comandadas por uma cidade que, dentro do espaço, apresenta a maior diversidade e o desenvolvimento de setor de serviços. Aí, professora, eu tô tentando dividir a página aqui. Bom. O fenômeno industrial liga definitivamente o campo à cidade. Com essa última dominação e conduzido o primeiro, além de criar uma relação hierarquizada entre as cidades, as maiores que apresentam grande desenvolvimento econômico e social, além de uma população numerosa, monopolizam o espaço e subornizam as menores. Em outras palavras, criou-se em terras brasileiras uma cadeia em que cidades pequenas dependem das médias e as cidades médias dependem das metrópoles. Dessa forma, já na década de 1970, havíamos reproduzido no espaço brasileiro uma divisão territorial do trabalho, onde os centros maiores monopolizam o espaço e, até certo ponto, conduziam a economia e o ritmo da vida dos cidadãos menores. Isso. Muito obrigada, Ana Paula. Então, Nada. aqui, meus amores, vão lá na página 202, para vocês verem um esqueminha aí do espaço, né, das relações entre as cidades em uma rede urbana. E aí a rede urbana ela está relacionada ao conjunto de cidades e a influência que certas cidades exercem sobre outras. Bem, nós temos uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Para vocês, o que é uma hierarquia? Dentro da sua casa, como é a Hierarquia É, é tipo uma pessoa. É como se tivesse. Eu não sei explicar, mas eu sei o que é, entendeu? quem Deixa manda eu mais na tentar sua casa, explicar. você ou sua mãe? Meu pai. Então, no centro, na hierarquia da sua casa, tem o poder estar concentrado na mão do seu pai. A sua mãe é a segunda pessoa que tem mais poder na sua casa. Mas E eu não moro você com a minha mãe. só mora com seu pai. É. Certo. Então, entre você e seu pai, você é subordinado ao seu pai. Uhum. Poder que o seu pai. Então, por exemplo, a Ana Paula, ela tem menos poder que o pai dela. Se a gente for colocar isso numa rede urbana, a gente tem as cidades maiores, com mais população, com mais influência financeira, que exercem poder sobre as cidades menores, que têm menos influência. Então, digamos que essa cidade maior seria o pai da Ana Paula,
e a cidade menor seria Ana Paula, que está subordinada às regras, às exigências que aquela cidade maior tem. Nós falamos ontem sobre Taquarana e Arapiraca. Então, na rede urbana, em uma rede urbana local, aqui em Alagoas, digamos que Maceió, Arapiraca tem influência e destaque dentro dessa rede urbana, porque são cidades muito importantes, com muitas pessoas morando, com um comércio dinâmico e, principalmente, com cidades que consomem o tempo todo esse comércio, cidades menores, que recebem influência direta dessas cidades maiores. Então, a rede urbana ela é desse jeito. Agora, por menor que seja a cidade, por mais influência que ela sofra, ela não está excluída da dinâmica urbana. Ela é super importante para essa dinâmica urbana. Vejam, eu tenho uma metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e uma vila. Tem alguma aí separada no canto sem ter nenhuma relação com as outras? Tem, gente? Não? Não. Por menor que seja, elas possuem relação. E olha, eu não preciso exatamente ter essa hierarquia tradicional de estar a metrópole lá em cima, enquanto, por exemplo, se eu for uma vila, eu tenho que passar pela cidade local, pelo centro regional, pela metrópole regional para chegar até uma ordem da metrópole nacional. Eu posso ter contatos mais diretos pela dinâmica urbana. Por exemplo, a metrópole regional, ela pode mandar uma influência direta, uma ordem direta para a cidade local. Estão vendo? Então, ela não precisou passar exatamente pela metrópole nacional. Só um minutinho. 202, a página. Eu sei que a minha internet tem caído, a professora falou de falar assim na aula, se estivesse travando o telefone. E aí, gente? Até aí alguma dúvida? Não. Não. Ok. Então, vamos ainda ficar com hierarquia urbana para a próxima aula. Próxima aula tem os seminários, né? Aí, depois do seminário, a gente volta com tudo isso. Principalmente com a hierarquia urbana brasileira. Eu vou fazer a chamada de vocês para liberar vocês, né? Porque só vai dar tempo da chamada agora.